Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Estamos embarcando em uma nova jornada para alguns de vocês. Para aqueles que passaram pelos meus antigos tutoriais de ICT, esses serão provavelmente um pouco mais amigáveis e concisos. O objetivo é torná-los curtos e densos em conteúdo, mas ainda assim com um tempo de duração mais gerenciável. Neste módulo vamos falar sobre o que novos traders devem estudar e praticar. Os conceitos de ICT que serão abordados incluem a teoria de liquidez, RAIDs ou stop runs, introdução a pools de liquidez, como localizar pools de liquidez de alta probabilidade, introdução ao bloco de ordens ICT, pontos de entrada de alta precisão, táticas de entrada com baixa drawdown, targeting de alta probabilidade, e como lucrar mesmo quando você está errado. Todos esses conceitos e ideias serão aplicados de forma prática. Mas antes de mostrarmos isso, é importante começar com uma visão geral. Ao observar a ação do preço, como um novo trader, você entrará no mercado, especialmente no Forex, porque é emocionante, dinâmico e oferece muitas oportunidades. Você pode fazer day trading, scalping, trading de posição ou swing trading. É absolutamente fenomenal. No entanto, assim como você, quando comecei a estudar a ação do preço no Forex, rapidamente percebi que estava fazendo muitas coisas erradas. E o pior é que eu já era um trader experiente em outras classes de ativos, como ações, títulos e commodities. Então você pensaria que após uma década de experiência antes de entrar no mercado cambial, eu teria um controle melhor sobre minhas emoções. Mas não foi o que aconteceu. Como o mercado opera 24 horas é muito líquido, e para mim era como estar em uma loja de doces. Cometi muitos erros, e aprendi ao longo dos anos. Esses vídeos ajudarão você a evitar muitas dessas armadilhas. Vamos cobrir um elemento da ação do preço que considero essencial. Se você não tem experiência anterior em trading e não se deixou influenciar pelas informações de varejo promovidas na indústria, você está em uma vantagem. Pessoas que passaram por cursos de trading terão algumas dificuldades com isso. Não apenas com este ensino, mas com todos os que vou ministrar. O tema constante é que quero que você pense sobre o mercado de forma completamente oposta ao que o varejo ensina, que inclui o Elliott Wave, oferta e demanda, padrões harmônicos e padrões de animais. Todas essas coisas que você coloca em seus gráficos são distrações. Tudo o que você precisa saber é a abertura, máxima, mínima e fechamento. Existem 4 pontos de referência que compõem o preço, e nós fazemos gráficos com base nesses 4 pontos de referência. Agora, temos um elemento de tempo que é um fator que não será abordado neste módulo, mas falarei sobre isso em lições futuras. Quero que você pense sobre isso. Por exemplo, estamos olhando para este gráfico aqui, que é o euro-dólar em um intervalo de 15 minutos. Quero que você observe e veja se algumas coisas se destacam, enquanto outras podem não ser tão aparentes ou óbvias para você. Quero mudar sua perspectiva sobre a ação do preço, e quero que você se concentre em áreas na ação do preço. Não importa qual intervalo de tempo você olhe, porque o preço é fractal. O que significa que as coisas que você pode ver em um intervalo de tempo podem ser vistas em um intervalo de tempo menor ou maior também. É um fenômeno que se repete. O mesmo tipo de formação ou configuração pode ser visto em todos os intervalos de tempo. Quando olhamos para o preço ou como eu ensino meus alunos a olhar para o preço, quero que eles entendam primeiro o que faz os mercados se moverem. Sem entender isso, suas probabilidades de ter sucesso no desenvolvimento de si mesmo em um demo trading são altamente improváveis. Você deve esquecer a ideia de se tornar um trader de fundos ao vivo
se não conseguir se sair bem em um demo. Tudo que estou ensinando aqui deve ser feito no meio de um demo. Todo meu ensino é feito em um demo. E essa é a melhor maneira de fazer isso. Brinque na caixa de areia. É livre de riscos e você aprende a desenvolver bons hábitos dessa forma. O que você faz com uma conta demo? Bem, antes mesmo de fazer trades, quero que você estude a ação do preço como esta. Quero que você pense onde cada ideia de trade dos outros falharia. Pense sobre isso, porque quando você lê livros, eles dizem para comprar aqui, vender aqui, colocar seu stop aqui, tentar mirar neste alvo. Eles são voltados para fazer você entrar em um movimento, e os stops são genéricos abaixo de uma antiga mínima ou acima de uma antiga máxima. Iniciei uma nova onda de seguidores de membros gratuitos online. E eles compartilharam seu entusiasmo com a descoberta de algo tão simples que escapa à maioria dos traders, mesmo aqueles que estão no mercado há muito tempo. Se você olhar para períodos na ação do preço onde existem máximas e mínimas iguais, este é o ponto de preço mais fácil e óbvio de se ver nos gráficos. Sempre que você ver isso, quero que você anote. Coloque uma pequena linha de tendência horizontal. Essa é a única linha de tendência que gosto, delineando pontos anteriores onde foram feitas máximas ou mínimas iguais. Não faz diferença se é exatamente ou se está off por 1 ou 2 pips. O tema geral é que se parece próximo o suficiente, então é um topo duplo ou um fundo duplo. Nos círculos de varejo, ensinarão que essas são boas áreas para negociar como suporte e resistência. Traders com mentalidade institucional pensam de forma completamente diferente. Eles sabem o que está acima das máximas iguais. Traders compram stops, e eles sabem o que está abaixo das mínimas iguais. Traders vendem stops. A maneira como a mentalidade institucional está posicionada sobre a ação do preço é que eles estão procurando contrapartes, procurando o lado oposto de suas operações. Então, quando todos os outros no mundo do varejo estão procurando indicadores para lhes dar pontos de compra e venda, as instituições estão pensando onde estão as ordens agora. A forma mais fácil que aprendi para ensinar traders a começar é a seguinte. Sempre que você vê um fundo ou um topo duplo, coloque um pequeno segmento ou linha acima ou abaixo dele, delineando-o, e faça uma anotação sobre o que é. Acima dos topos duplos em seu gráfico, faça uma pequena anotação que é compras stops. Abaixo das mínimas iguais, venda stops. E quero que você estude. Não faça demo trading. Não tente pegar a direção. Quero que você estude isso por um mês inteiro. Não faça mais nada. Escolha uma ou duas pares e veja quantas vezes esse fenômeno acontece. Você pode olhar em qualquer intervalo de tempo, mas acho que um intervalo de 15 minutos é ideal, porque você verá muitos cenários se desenrolarem. Hoje, negociei 2 mercados no momento desta gravação. Eu vendi o dólar canadense e também vendi o euro-dólar. Ambos os pares geralmente não se movem na mesma direção, mas eu sabia que havia uma forte probabilidade de que o dólar canadense se vendesse agressivamente. E, portanto, qualquer movimento para baixo no euro-dólar seria uma queda suspeita. Isso será o contexto por trás do que você verá eu fazer mais tarde neste vídeo. Essa foi uma negociação gravada. Ao olharmos para o preço, quero que você dê uma olhada nesta área aqui. Temos mínimas iguais, e o preço já foi acima de uma antiga máxima, e quebrou para baixo encontrando uma área de consolidação. E essa é a própria consolidação que ensinei você a negociar no setup de scalping de Nova York. Quero que você pense sobre isso. Se este é um curto, onde você poderia razoavelmente esperar que o preço fosse? Obviamente, esperaríamos que fosse mais baixo, mas visando o que especificamente?
Sabemos que existem mínimas iguais aqui e gosto de olhar para antigas mínimas e máximas. E projetar de 10 a 20 pips além desses fundos e topos duplos. Então, neste fundo duplo, veja isso como suporte. O preço desce e atinge aqui. Traders com mentalidade de varejo verão essa alta como uma compra. Eu não quero que você pense assim. Quero que você pense o oposto. Todo esse cenário é apenas o mercado se preparando para afundar e ir mais baixo. Atacar as vendas stops que estão abaixo do mercado aqui para aqueles traders que tiveram a sorte de estar long durante todo esse movimento até essa máxima, mas ainda não realizaram lucros e têm posições abertas. Seus stops de venda protetores serão arrastados para baixo abaixo dessas mínimas. Então, traders com mentalidade institucional verão isso como liquidez. O mercado cairá de 10 a 20 pips abaixo das mínimas iguais. E isso por si só você precisa determinar se é uma negociação viável para você. Então, o que é uma negociação viável? Eu ensino que meus alunos, como novos traders, devem pensar em 20 a 30 pips por semana para começar, e esse é um objetivo muito baixo. Pode não parecer assim agora como um novo trader, mas prometo que ao longo de algumas lições, você verá como é muito fácil encontrar 20 ou 30 pips ao longo da semana. O problema será sua capacidade de se abster de negociar. Assim que você conseguir em sua conta demo, deve exercitar paciência e não fazer mais nada até a próxima semana, porque isso ensina dois elementos importantes e cruciais para a longevidade no trading. Número 1. Ensina a paciência. Paciência ao esperar pela próxima configuração. Agora, haverá muitas oscilações no gráfico que vão chamar sua atenção. Você vai querer fazer algo com isso. Não há nada de errado em negociar em papel, ou seja, fazer anotações e dizer, ok, eu hipoteticamente faria isso. Mas quando você pratica, pratique com uma conta demo, fazendo uma execução, gerenciando-a para obter 20 a 30 pips por semana, e então pare. Não faça mais nada. Isso também ensina disciplina. Então você está se forçando a seguir regras. Todos os outros são ensinados nos livros a negociar sua vantagem, continuar fazendo a mesma coisa repetidamente enquanto sua mão está quente. Isso é tolice. Não estamos apostando, estamos procurando cenários e configurações de alta probabilidade. Então, além disso, e em complemento ao curso de scalping de alta probabilidade, estou usando este primeiro vídeo como uma maneira de introduzir um pouco mais de detalhe. Quero que você pense sobre o que faz o preço se mover. Os preços se movem para níveis onde as ordens residem. Agora as ordens residem acima das antigas máximas e abaixo das antigas mínimas. Então, se vemos topos e fundos duplos, nossos gráficos devem ser anotados assim. Note que há uma ausência de qualquer tipo de indicador, exceto agora a aplicação de um Fibonacci. O Fibonacci é o que ensinei a usar para obter a entrada de negociação ideal. O que vou mostrar aqui é a clássica entrada de negociação ideal do ICT. O nível de retração de 62 a 70%. Fique short e procure um objetivo indo mais baixo. Aqui, você pode ver como o preço teve várias oportunidades de ficar short no nível de 62% da retração. Finalmente expandiu para baixo, atingindo o primeiro objetivo de escalonamento, que é a antiga mínima. Então, o alvo 1 é atingido, o alvo 2 é atingido, e depois o movimento de preço simétrico. Todos esses níveis estão de acordo com a execução abaixo dessas mínimas iguais. Não é o fato de que a mágica é feita pelo Fibonacci. A compreensão é que há traders que estiveram long aqui. O fundo duplo terá seus stops de compra arrastados para cima. Então, o mercado voltará e pegará essas ordens. O mercado coleta todos os stops de venda e, em seguida,
Veja a alta significativa no preço depois. Essa grande resposta aqui é após a taxa de venda stop, em outras palavras, depois que os stops de venda foram coletados e acionados. Qualquer um que estava long agora foi eliminado. Se eles compraram aqui ou em algum lugar nessa alta, eles foram eliminados e não conseguem capitalizar em nada, indo mais alto. Mas o que acontece se você não tiver a clássica entrada de negociação ideal do ICT em seu gráfico? E se você perder? O que você faz? Bem, se você não entrar naquele nível de 62% da retração, o que você pode fazer? Nos últimos anos compartilhei exemplos de como entrei em uma negociação. E para aqueles indivíduos que não estão realmente interessados em aprender comigo, são rápidos em apontar e dizer: bem, você está perseguindo o preço. E você verá que apenas porque não estamos entrando no nível de 62% a 70% da retração, e estamos entrando em algum lugar aqui embaixo, isso não é perseguição de preço. Quero que você pense sobre o que podemos fazer como traders, se não entrarmos nessa área aqui em cima. Porque eu inicialmente ensinei que esse é o ponto onde você deve entrar. O problema é que ao longo dos anos, fui inundado com e-mails afirmando que as pessoas não têm coragem de entrar e querem entrar. Mas muitas vezes, estão com medo de perseguir o preço, porque ouviram eu pregar: não persiga o preço, não persiga o preço. Minha definição de perseguir o preço seria: uma vez que ele quebra abaixo da mínima aqui, então você está perseguindo o preço. Se foi longe demais e você está muito perto de onde os alvos estariam para conseguir ver um lucro, ok? Então, o que fazemos? Podemos nos concentrar acima daquela mínima nesta área aqui. Vou levá-lo para essa área com um pouco mais de detalhe. Então, esta é a seção da ação do preço que acabamos de ampliar, e quero que você olhe para isso. O candle de alta aqui, antes desse movimento para baixo, é o que eu me refiro como um bloco de ordens ICT bearish. Agora, cada candle de fechamento em alta e cada candle de fechamento em baixa não faz um bloco de ordens. Tem que haver um contexto ou uma narrativa por trás do porquê o preço deve fazer o que você antecipa que ele faça. Neste caso, achamos que os stops de venda abaixo do mercado serão acionados. Sempre que vemos um candle de fechamento em alta, traders inteligentes estarão naquela candle vendendo a descoberto. Mas como podemos usar essa informação? O próximo candle, se você ler as anotações no gráfico aqui, o preço realmente retorna de volta ao fundo do bloco de ordens bearish. Agora, qual é o fundo deste candle aqui? O preço está retornando a ele. Na hora em que esse candle se fechou, ele atinge aquele fundo. Esse é um ponto de entrada de baixo risco. Apesar de estar negociando mais baixo inicialmente, podemos esperar que o preço retorne ao bloco de ordens para entrar, se soubermos o que estamos procurando. Então, esse retorno ao bloco de ordens bearish é um ponto de entrada de baixo risco. Agora, se o short for válido, esse candle de fechamento em alta manterá o preço abaixo dele até que os alvos sejam alcançados. Neste caso, os stops de venda que estaríamos falando abaixo das mínimas iguais. Agora, note também que enquanto o preço ainda estiver acima desse fundo, essa configuração está adequadamente posicionada para alcançar a pool de liquidez abaixo. Existem mínimas iguais que anotei anteriormente na gravação. Agora, enquanto estiver acima desse fundo aqui, a configuração ainda é válida. Mas agora, quero que você pense sobre essa formação aqui. Esse candle já começa a se mover mais baixo. Ele desceu até este ponto e depois começou a negociar para cima novamente. Nesse momento, enquanto você observa o preço aqui, é quando você cronometra sua entrada. Note que os candles estão retratando de volta ao fundo do bloco de ordens bearish ICT. Esse é o fundo do candle de fechamento em alta.
É exatamente quando sua entrada é feita no mercado. Traders institucionais vão vender durante os movimentos de alta. Agora, quando o preço retorna a esses candles de fechamento em alta, também podemos estar short. Agora, de volta ao nosso exemplo aqui, se vemos que podemos encontrar níveis que têm topos e fundos duplos no mercado, queremos passar por eles. Uma vez que isso acontece, há uma grande chance de que o mercado vá na direção oposta, até atingir outra área de liquidez. O mercado está sempre oscilando de um lado para o outro, buscando liquidez acima e abaixo do mercado. Abaixo dessas mínimas iguais, há um intervalo específico que procuro, de 10 a 20 pips. Às vezes pode ser até 30 pips, mas dou uma faixa de trabalho de 10 a 20 pips. Portanto, existem apenas dois níveis que estou procurando. Não é uma zona exatamente 20 pips abaixo daquela mínima em 1884. É 1864. Muito simples. Níveis de preço específicos, não zonas, não áreas ambíguas para tentar descobrir o que está acontecendo. É exato. É uma ciência. Sabemos exatamente o que estamos procurando. Mas o problema é: e se estivermos esperando vender no bloco de ordens bearish naquele fundo quando ele retornar a ele? Isso oferece potencial para nós? Temos um preço de entrada antecipado em 1891. Temos uma venda stop de 20 pips em 1864. Então, em outras palavras, estamos antecipando entrar em 1891 aqui em cima, que é o fundo deste candle de fechamento em alta. E já sabemos que 20 pips abaixo dessas mínimas, a mínima mais baixa das duas mínimas iguais, é o que uso 20 pips abaixo. Isso nos dá um intervalo de 27 pips em 1864. Portanto, temos um intervalo antecipado para um movimento lucrativo de 27 pips. Isso é suficiente para fazer o scalp. Agora, quero que você me observe usar tudo isso que está aqui, porque isso é o que estava passando pela minha mente antes de eu realmente executar e por que fiz a negociação. Ok, pessoal, vamos fazer um short e estou esperando a negociação voltar ao fundo deste candle aqui. Coloquei a entrada para 1891. Também estou short, não tenho pressa. Se ele sair sem mim, tudo bem. Mas estou negociando o bloco de ordens bearish aqui. Ok, pessoal. Estarei olhando aquele preço em 1891. Assim que atingir, vou shortar. Agora meu stop deve estar acima do candle de fechamento em alta ou do bloco de ordens bearish. Mas devido ao spread nesta conta demo, você é forçado a ficar 10 pips de distância. Então, vou optar por ir com 1000-154 como meu stop. Estou com o dedo no gatilho. Vou fazer isso. Pronto, agora estou short. Meu stop está logo abaixo de 1915 e estou focando minha atenção logo abaixo dessas mínimas iguais. Porque quero ver uma taxa de venda stop. Então vou colocar minha delimitação em algum lugar que seria, em termos de targeting. E só para garantir, tinha minha ordem limitada mais baixa aqui embaixo. Ok? Então, se for até aquela mínima e não for uma corrida de stops, tenho uma ordem limitada para pegar qualquer movimento acelerado de preço. Mas meu alvo realmente é essa corrida de 20 pips. Então estou short com 3 lotes. Estou observando o preço e quero vê-lo negociar abaixo daquela mínima de curto prazo. Estamos flertando com isso, e então quero ver uma expansão para baixo. Esta gravação está na verdade acelerada por motivos de tempo. Mas agora estamos retestando os corpos dos candles na mínima anterior de curto prazo. E agora vou estar olhando para a expansão para baixo, e espero 10 pips e, esperançosamente, 20 pips. Já se passou cerca de 2 minutos desde as 8h30, horário de Nova York. Normalmente, é um grande aumento de volume para a volatilidade.
E estou configurando minha ordem para colapsar 2 dos 3 lotes padrão que estou short no euro. E estou observando, esperando ver se o preço chega a esse segundo nível ou 20 pips. Já está mostrando 10 pips de queda. Assim que atingir a linha do nível mais baixo, vou colapsar 2 deles. Aí está. E movo meu stop para plus 1. Agora estou em uma situação em que não me importo. Mas veja os pontos de entrada. Zero calor. Sem drawdown nessa entrada. Absolutamente nenhum drawdown. Não foi uma perseguição de preço. Então, eu tenho 2 dos 3 lotes padrão garantidos, e agora estou observando o preço mais tarde. Vou tentar baixar o stop loss, e talvez tenha sorte, e veja uma corrida até aquela ordem limitada. Mas sempre tendo em mente que começou a negociar no contexto de ser apenas uma corrida de stops, uma venda de stops, então quero estar atento a quanto o preço mostra disposição para estagnar, ou não querer ir mais baixo. Estou observando o preço aqui para fazer isso. Portanto, coletei uma pequena parte da posição. Agora, aqui está a segunda vez que tirei algo. Uma pequena fração muito pequena da posição original, enquanto o preço faz mais uma tentativa de romper para baixo novamente. Agora são 10 horas. O tempo passou, cerca de 1h30 se passou. E neste momento estou observando o preço. Eu não quero vê-lo reverter ou começar a mostrar sinais de rejeição. O stop foi movido para baixo agora, e vou tentar garantir 20 pips com meu stop loss. À medida que ele desce, vou baixar meu stop. Assim, se isso me derrubar, agora tenho 20 pips garantidos. 25 pips estão garantidos agora. Estamos em uma área onde pode começar a reverter, pode falhar em chegar àquela outra ordem limitada. Portanto, não vou conseguir mover o stop, porque o spread não me permitirá fazer isso. Então tenho que permitir que meu stop seja atingido, ou que minha ordem limitada seja executada. Ou posso colapsar a negociação agora. Estava longe do computador aqui na hora, mas se eu estivesse lá, estaria colapsando agora. Bem, no final, o preço sobe novamente, e de fato, me derruba, como você verá. Mas eu lucrei ao longo do caminho, retirando pequenas porções porque você nunca sabe. Você nunca sabe se vai descer até seu objetivo. E se você assumiu o risco inicialmente, esse risco precisa ser reduzido a um ponto em que não seja mais impactante. E lá está meu stop loss sendo atingido, e aí estão os frutos daquele short, muito previsível em termos de ação do preço. E não foi um mau pequeno scalp para uma corrida de stops. O contexto estava lá, tudo foi delineado. E você pode ver os resultados pós-negociação mais tarde, como mostramos no início do vídeo. O euro-dólar realmente sobe depois de correr esses stops. Espero que você tenha achado isso perspicaz. Até a próxima vez, desejo boa sorte e boas negociações.